Um dos fatores que interferem na absorção de drogas é o pH. Então, pH é uma sigla que quer dizer potencial hidrogeniônico e nada mais é que uma escala numérica que especifica se uma solução é ácida ou alcalina ou básica e o quanto ela é ácida, o quanto ela é alcalina. Então, vamos ver. Então, essa escala determina um valor que vai de 0 a 14, sendo que o 7 indica que a solução é neutra. Abaixo de 7, nós temos as soluções ácidas e acima de 7, soluções básicas ou alcalinas. Então, nós podemos saber se uma substância é ácida ou alcalina medindo esse valor de pH. E como que isso, para entendermos como que isso interfere na absorção, vamos ver o seguinte. Quando eu coloco um ácido ou uma base em meio aquoso, ou seja, quando eu coloco na água, ela vai sofrer uma ionização e aí vai atingir um equilíbrio. Então veja bem aqui, ó. Tenho aqui vários ácidos. Então nós temos aqui, por exemplo, o ácido clorídrico. Observe que os ácidos eles têm esse hidrogênio aqui na sua molécula, que quando jogado na água, esse hidrogênio vai se separar do restante da molécula. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, ele vai formar o H+, que é um próton, e o cloreto, Cl-. Então, ele vai se ionizar. Tá? Qualquer ácido vai acontecer isso. Então, esse ácido sulfúrico, por exemplo, que tem 2 hidrogênios, vai formar 2H+. E o que vai fazer com que esse ambiente fique ácido é a presença desse H+. Tá? Então, o fato de agora essa água ter esse H+, ali na solução, faz com que essa água adquira um pH ácido. Como esses dois íons são cargas contrárias, eles se reúnem e restabelecem a molécula HCl na sua forma natural. Então, nós temos aqui a estrutura na forma molecular, não ionizada, e a forma ionizada. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. A mesma coisa acontece com uma base. Peguei aqui um hidróxido. Os hidróxidos, de um modo geral, eles têm aqui na sua estrutura o OH, que quando colocado em água, o OH se separa, se desprende do cátion e formam também duas estruturas carregadas, uma positiva e uma negativa. Esse OH-, a hidroxila, é o que vai fazer com que essa água agora fique alcalina. Tá? Então é isso. Agora vamos ver como que isso pode interferir na absorção. Para isso, precisamos entender o comportamento dessas moléculas. Veja bem, quando eu coloco um ácido clorídrico na água, por exemplo, ou qualquer outro ácido, ele vai se ionizar, vai formar H+ e Cl-. Isso, como vai formar duas cargas contrárias aqui, a positiva e negativa, essas duas cargas, essas duas estruturas vão se ligar e vão restabelecer a molécula na sua forma original. Então, naquela solução de água com ácido, nós teremos ali a presença do ácido na sua forma não ionizada, que também pode ser chamada de molecular, e a forma ionizada, com cargas. Então, tem todas as duas estruturas ali dentro. A mesma coisa acontece com uma substância alcalina ou básica. O hidróxido de sódio, por exemplo, ele se separa em OH e o cátion sódio, que se unem e formam o hidróxido de sódio novamente na sua forma não ionizada. Então, essas reações, são reações de ionização, vão acontecer quando esses produtos são colocados em água. Acontece que todos os fármacos, ou eles são ácidos ou eles são alcalinos, né? São ácidos ou bases fracas. E vai acontecer a mesma coisa quando colocados em água. Só que tem um porém. Quando esse fármaco dentro do nosso corpo, ele não vai estar em uma água pura. Isso que eu acabei de falar aqui, para o ácido clorídrico e hidróxido de sódio, é quando colocado em uma água pura. Mas vamos pensar o seguinte, quando você toma um fármaco, um medicamento que contém um fármaco, ele vai passar por via oral, por exemplo, ele vai passar primeiro pelo estômago, depois ele vai para o intestino. O estômago tem pH ácido,
e o intestino tem pH alcalino. Então, o comportamento da molécula não vai ser a mesma coisa nos dois ambientes. Eles vão estar em formas diferentes nos dois ambientes. Então, vamos ver, para entender isso, o que vai acontecer quando eu coloco um ácido em um ambiente ácido e o que vai acontecer com ele em um ambiente alcalino. E depois vamos fazer a mesma comparação com uma droga alcalina. Então, quando eu coloco um ácido em um ambiente que já está ácido, significa que naquele ambiente tem bastante H+. Isso que faz o ambiente ficar ácido. Então, quando esse ácido, o ácido clorídrico, ele se ioniza, ele vai formar o H+ e o Cl-. Então, esse cloreto, que é o Cl-, ele tem uma carga negativa. Então, veja bem, como o ambiente está repleto de cargas positivas, de H+, né, que é a carga positiva, mal esse cloreto vai se separar do hidrogênio, ele já vai se ligar a outro hidrogênio e vai restabelecer a molécula na sua forma não ionizada. Então, quando eu coloco um ácido em um ambiente que já está ácido, vai haver uma predominância da sua forma não ionizada, porque ele mal se ioniza, se separa de um hidrogênio, já vai se ligar a outro hidrogênio que também é carga positiva e vai restabelecer o ácido na sua forma não ionizada. Agora, quando eu coloco um ácido em um ambiente que está alcalino, então vamos imaginar um ambiente alcalino cheio de hidroxilas, que é o OH-. Mesma coisa, quando esse hidrogênio, que é carga positiva, se separar do cloreto, essa carga positiva vai ser atraída por uma dessas hidroxilas e vai formar água. Isso vai fazer com que esse cloreto fique ionizado e não consiga restabelecer o ácido na sua forma não ionizada. Então, a tendência é que ele permaneça em maior proporção na forma ionizada. Tá? Então, podemos imaginar o quê? Quando eu tomo um fármaco, medicamento, cujo fármaco é pH ácido, quando ele chegar no estômago, que também é ácido, ele vai permanecer, predominar na sua forma não ionizada. Depois, quando ele for para o intestino, que é alcalino, ele vai predominar na sua forma ionizada. Isso faz uma grande diferença na absorção, como falaremos mais adiante. O contrário vai acontecer com soluções, com fármacos, com substâncias alcalinas. Então, quando eu pego uma substância alcalina e coloco em um ambiente ácido, olha só, no caso aqui do hidróxido de sódio, essa hidroxila do hidróxido de sódio, que tem carga negativa, rapidamente vai ser atraída pelo H+, que é o que torna o ambiente ácido, e vai formar água. Então não tem como esse hidróxido de sódio voltar à sua forma não ionizada, porque não tem hidroxilas para se juntar com o sódio e restabelecer a molécula. Agora, quando ele vai para um ambiente alcalino, que é rico em OH-, hidroxilas, esse sódio, mal se separando dessa hidroxila da sua composição natural, vai se prender, vai ser atraído por uma dessas outras hidroxilas que estão abundantes no ambiente e vai restabelecer a molécula na sua forma não ionizada. Então, quando você toma um medicamento cujo fármaco é alcalino, quando ele chegar no seu estômago, ele vai ficar ionizado. Depois, quando ele for... Por quê? Porque o estômago é ácido. Quando ele chegar no intestino, ele vai ficar na sua forma, predominar na sua forma não ionizada. Então, de um modo geral, quando o pH da droga e o pH do ambiente onde ela se encontra forem próximos ou iguais, essa molécula vai predominar na sua forma não ionizada, não tem carga. Se o pH for diferente, aí ele vai ficar ionizado. Isso faz uma diferença pelo seguinte, como eu disse, quando você toma um medicamento por via oral, ele vai passar primeiro pelo estômago e depois para o intestino. E nós sabemos que quando a molécula está na forma não ionizada, ela atravessa a membrana de células mais facilmente. Falaremos disso em outro vídeo. Então, de um modo geral, quando você toma um medicamento cujo fármaco tem caráter ácido, quando ele chega no estômago, ele fica na sua forma não ionizada e ele já começa a ser absorvido ali mesmo. Quando você toma um medicamento cujo fármaco é alcalino, ao chegar no estômago, que tem pH ácido,
pH diferente, vai ionizar e ele não vai ser absorvido ali. Quando chegar no intestino, cujo pH é semelhante ao seu, ele vai voltar à sua forma não ionizada e passa a ser absorvido ali. Tá? Então, isso interfere, é dessa maneira que o pH interfere na absorção. Lembrando que pH não é o único fator que interfere na absorção e nem é o principal, tá? Mas interfere.